E aí, pessoal do nono ano, beleza? Bom, vou explicar aqui um negócio. Essa aula 5, eu fiquei na escola, pergunte ao Sérgio e ao Igor. Aí eu montei a aula, o Igor me ajudou na edição, coloquei vidinho, só que o YouTube bloqueou, tá certo? Bloqueou. Eu vou tentar passar essa aula original para vocês no Drive, tá? Mas se não der certo, eu gravei essa aula aqui rápido no celular, tá? Não vai ser igual a aula, que eu vou ter que falar rápido para dar tempo aqui e postar, tá? Tá ok? A graça era realmente a gente escutar e ver os vídeos juntos, tá? Então eu vou falar os pontos essenciais aqui para nossa sequência de aulas aí no playlist nosso de História do nono ano não ficar zoado, ok? E eu vou tentar passar a aula para vocês. Se não der, o que eu vou fazer? Vou passar os links no YouTube, os links do YouTube, aí vocês vão lá e escutem. Tranquilo? Bom, então falando dos pontos essenciais aqui dessa aula 5, a gente viu a Primeira Guerra e a Revolução Russa, né? E o final da Primeira Guerra. O que vai acontecer? Uma das principais consequências da Primeira Guerra era a quebra daquela hegemonia, daquele controle europeu como sempre potências europeias. Agora você vai surgir outras potências que vão se destacar no mundo, né? E uma delas é os Estados Unidos. E uma delas são os Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, ele no começo da guerra ele não participou, mas ele vendeu muito para aquela Europa que estava em guerra, óbvio, as indústrias mal funcionavam, ele conseguiu muito dinheiro, ele entrou na guerra, fez um mercado de guerra e não foi palco da guerra, né? Essa é a sacada, ele sofre diretamente os efeitos da guerra. Então ele vai sair da guerra muito bem, né? Com a indústria forte, com dinheiro. E os anos 20, pós-Primeira Guerra, será uma década que eu resumo em uma palavra: euforia. Vai todo mundo pensar que está feliz, todo mundo pensar que está rico, todo mundo pensar que pode consumir, consumir e consumir. Né? Essa sociedade americana vai viver esses anos 20, vai ter esse pensamento, essa efervescência cultural dos Estados Unidos vinda do pós-guerra, ok? Essa aula eu ia falar então as coisas que surgem e se consolidam, né? Hoje que a gente conhece muitas coisas americanas, hoje, né, a base, a cultura, a gente é influenciado pela cultura americana. E muitas coisas surgem e se consolidam aí nos anos 20, tá? Então, olha lá, então você tem o aumento das exportações. Os Estados Unidos nessa época vendia para um monte de gente, os países europeus estavam quebrados, lembram disso? Eles são industriais, mas eles estão quebrados, saíram de uma guerra, eles vão vender para muita gente, eles vão emprestar dinheiro para muita gente, os bancos americanos darão crédito para a população, tá? Vão injetar dinheiro na Europa, a população vai ter um poder de compra, um poder aquisitivo muito grande, e as indústrias que faziam armas, essas coisas, vão ser focadas para outras coisas, né? Eles vão usar esse dinheiro, esse poder industrial para os bens de consumo, geladeira, rádio, fogão, carro, tá? Então vai ser uma época que todo mundo vai conseguir adquirir isso. Seu vizinho tem, você quer ter também, você vai ter, você vai comprar. Nem se for para você dividir a sua vida inteira. E vai ser também uma década que vai estourar aí coisas de social, cultural, muito legais aí, tá? Você vai ter aí o American Way of Life, lembra o jeito de vida americano? Resumindo, qual é o jeito de vida americano? É o consumo. Você tem que ter muitas coisas para você ficar confortável, para você ficar bem. E nos Estados Unidos você consegue. Era essa a propaganda, né? Você vai ter, por exemplo, o Henry Ford, né? O Henry Ford, vai revolucionar a indústria automobilística. Por quê? Ele vai padronizar a produção, linhas de montagem, montagem rotativa, divisão do trabalho. Você vai fazer um carro em 2 horas, tá? Muito rápido. Você faz um carro muito rápido, você divide a mão de obra, aquele operário cada um vai fazer um pouquinho, então você não precisa de mão de obra qualificada, tá? Você vai padronizar o negócio e vai fazer em série aquilo. Isso faz com que o preço abaixe, né?
Então vai todo mundo comprar um carro. O Henry Ford aí você vai ter o Model T, vai todo mundo comprar esse carro, tá? Esse carro era feito em 2 horas. E todo mundo com $300 você comprava um carro na época, tá? Então você vai ter muito carro, você vai ter construção de muitas estradas, você vai ter nessa época a era de ouro do rádio, a era de ouro de Hollywood, tá? Ali você vê o Hollywood, né? Hollywood Land, né? Aquele letreiro, aquela placa, né? Que era uma propaganda na época ali, o símbolo da RCA Victor, o rádio, as vitrolas, tá? Os discos, a primeira gravação, a primeira transmissão de rádio vai ser feita na década de 20, até a época dourada é conhecida, né? Essa época também, né? Mas era o quê? Era uma cortina que cobria um bastidor, né, de econômico que os Estados Unidos mais para frente vai pagar o preço por causa disso. Por exemplo, então na juventude, você vai ter uma juventude que vai querer curtir festa, dança, música. Por quê? Saímos num período de guerra, né? Vamos curtir a vida. Por exemplo, as mulheres vão fazer uma revolução comportamental aí. As mulheres vão se vestir diferente, as flappers, elas vão se vestir diferente, saias curtas, cabelos curtos, muitas maquiagens, joias, elas vão fumar, elas vão ter a opinião delas, sexo antes do casamento, eu vou fazer sexo quando eu quiser, se eu quiser ir em bar dançar, eu vou, você tem essa mudança, eles não querem, é aquele choque de geração, né? Então o uso do blush, de maquiagens pesadas, isso vai incentivar a indústria a indústria cosmética, tá? Essas mulheres aí dançavam em bares, e os bares serão um cenário muito interessante nos anos 20, sabe por quê? Porque os americanos, esses americanos mais conservadores, eles proíbem a bebida. Sim, minha Nossa Senhora, a bebida. Em 1920, é passada uma lei no Senado, o ato de proibição nacional, que era proibido consumir, vender e produzir bebida alcoólica. É o negócio do abuso, né? Os conservadores, os donos da moral, né, americana, achavam que a bebida estragava as pessoas, a geração atrasava, né? Então eles queriam salvar a nação da pobreza e da violência. E sem a bebida você desenvolvia ainda mais a sociedade, queria uma sociedade sóbria. Conseguiram. E o que aconteceu? Você cria um mercado paralelo, você vai ter gente fazendo bebida escondida, gente bebendo bebida escondida, não é? Você vai ter aí a máfia, o Capone, tá? Brigas de máfia. Qual que foi o resultado dessa lei? A desmoralização das autoridades, a desmoralização das autoridades. Né? Essa lei foi uma lei que não deu certo, foi a única lei, a única emenda que eles colocaram na Constituição e retiraram depois de um pouco mais de 10 anos. Né? Mas aí esse cenário, esses bares, os speakeasy, os caras iam beber bebida lá, ilegal, escondido, porque já faz parte da cultura americana. Né? Então, nesses speakeasy, nesses bares, vão crescer a música. Lá dentro, a música escutada rolava lá dentro. E que música que é essa? O jazz e o blues. O jazz e o blues são dois estilos musicais afro-americanos, tá? Descendentes de escravos. Os escravos eles foram para os Estados Unidos, levaram com ele a sua cultura. Não é? E lá nas plantações, os escravos cantavam essas músicas e os descendentes de escravos levaram com eles essas músicas. E quando esses afrodescendentes americanos saíam dos campos, eles iam para a cidade, seguir carreira musical, por exemplo, a ganhar um troquinho. Eles tocavam violão, né? Aí você vai ter o blues, o Delta Blues, né, que vai sair do campo, vai ir para a cidade, você vai ter um blues elétrico, né, a guitarra, isso ia um pouquinho mais para frente, tá? E você vai ter o jazz também, que é o Jelly Roll Morton, né, que fala que ele criou, né, esse jazz e tal. E você vai ter uma série de cantores e cantoras extremamente fascinantes nessa época, né? Por exemplo, aí falando de dois rapidão, o Louis Armstrong, né, começa em 1920, ele fazendo aquelas
Jazz After Midnight, jazz depois da meia-noite, né? Que eles se reuniam nos bares para beber no final da noite e tocavam instrumentos, músicas, improvisavam seus instrumentos, viajavam na música. Você vai ter uma onda de mulheres negras talentosíssimas, por exemplo, a Bessie Smith, a imperatriz do blues, era essa aí a cena musical dos Estados Unidos. Era uma música aí que não muita gente, tinha gente que não gostava, né? Falava, nossa, essa aí é música negra e tal, isso não é legal. Porque você tem do outro lado, né, aquela galera moralista que acha que né, os defensores da moral, não sei se você tem, né, terrível, né, mas os brancos vão aí apoiar muito essa música e vão popularizar toda essa galera, tá? Jazz e blues. Vou mandar depois uns links para vocês escutarem, quero que vocês escutem, tá certo? E você vai ter o cinema, o estrelato do cinema começa em 1920. Na aula do Chaplin da Primeira Guerra eu falei isso, né? Você tem o começo desses grandes astros. Por exemplo, em 1926 você tem a primeira transmissão de um jogo de beisebol ao vivo. Você vai ter o Baby Ruth. Tá? O Baby Ruth ele vai ser um astro de beisebol. Aí é na década de 20 que vai tendo essas construções, tá? Você vai ter atores aí, ó, Rodolfo Valentino, Charlie Chaplin, o Buster Keaton, Greta Garbo e uma série de atrizes fascinantes. Você vai ter as animações passavam antes dos filmes, né? Então, por exemplo, você tem em 1919 a criação do Gato Félix, tá? Em 1928 você vai ter o Mickey, a primeira aparição do Mickey e ele falado, os desenhos falados. E depois você vai ter os filmes falados, que na época os filmes eram mudos, né? Em 1929, com The Jazz Singer, né, o cantor de blues, você vai ter gravado a música. Então, cara, ia no cinema, o cara tinha um pianista atrás da tela para fazer a trilha sonora. Agora não. Agora o cara ia lá, colocava um vinil e rodava sincronizado com o filme. É o início do cinema falado, não é? O início do cinema falado com The Jazz Singer, com o Al Johnson, né, que fazia o blackface, que hoje você não pode fazer isso, pintar sua cara de preto para você interpretar um personagem preto. Você não pode fazer isso hoje, é preconceito, mas na época não, porque você tinha nos Estados Unidos as leis Jim Crow, que eram leis segregacionistas, principalmente no sul, né? Lugar de preto é ali, lugar de branco é aqui. Você tem o racismo muito exposto, descancarado do americano. Por exemplo, é na década de 20 que vai voltar com todo o gás a Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, KKK, isso mesmo. Essa galera que se vai ser a superioridade branca, a moral, né? A moral, a religião deles, o jeito deles, né? E tudo que é diferente, tudo que não contribui para o americanismo, eles vão refutar, não é? Judeus, católicos, negros, ele não é da praia deles, né? E é nessa década, por exemplo, que eles vão começar a vestir aqueles capuzes, desfilar em ruas, terrível. Mas por que era aceito na época? Você tinha leis de segregação, leis que separavam brancos de pretos, tá certo? Nessa década aí também que cresce, que fica forte isso, você vai ter massacres raciais, processos meio, né? Como é que eu vou falar? Processos que, mesmo provando que o outro estava errado, mas se via a cor dele, ele era julgado, né? É uma coisa complicadíssima, né? Então você tem esse glamour, você tem essa coisa, mas você também tem isso, tá? Eu vou falar melhor disso lá no final do ano, se tudo der certo, né? Quando a gente fala do movimento dos direitos civis americanos, né? Que a galera não aguenta mais isso. Mas aí, pensando na década de 20, tem aí já essas leis segregacionistas, ok? Então os vídeos que eu ia mostrar era justamente o primeiro filme falado, né, do Al Johnson, e algumas cenas de comédia e o Mickey, tá? Mas eu vou passar o link para vocês, beleza? O problema é o seguinte, né? Isso tudo, esse consumismo, essas indústrias produzindo mais e mais e mais
Uma hora a galera não aguenta mais, não dá. E você vai ter uma grave crise no final da década de 20, que a gente vai ver na próxima aula, na aula 6, beleza? Pessoal, peço muitas desculpas, né, que não deu mesmo ter um negocinho bacana, aquela nossa aula do Chaplin não bloquearam, né? Eu achei que não ia bloquear essa e bloquearam. Eu vou tentar passar para vocês no Drive, vocês olhem lá também, tá? Mas se não der, não se preocupem, as informações básicas estão nessa aula. E essa aula aqui, eu quero que seja produtiva, eu quero que vocês pesquisem sobre música e sobre cinema nos anos 20, tá? Mas isso na sexta eu passo informações melhores. Quinta-feira é uma aula só, então quero que vocês vejam essa aula, leiam a apostila correspondente a essa aula que está na descrição, tá? Na descrição vai estar a página da apostila. Leiam, ok? E se tiverem dúvidas, plantão de dúvidas, certo? Muito obrigado, abraço, até amanhã.